Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Eric Napoli, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Francisco Cristóvão, diretor executivo da NTU, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Francisco tem 71 anos, é formado em Engenharia Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e tem mestrado em Engenharia de Transportes pela Universidade de Vila Nova, dos Estados Unidos. Francisco já foi presidente da Companhia Municipal de Transportes Coletivos, da São Paulo Transporte e do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo. Atualmente, é diretor executivo da NTU desde março de 2022. Francisco, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço, Eric, e tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de discutir alguns temas bastante interessantes aí do nosso setor de transportes urbano de passageiros, né? Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 31 de outubro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Francisco, eu começo essa entrevista perguntando: segundo dados da NTU, o setor de transporte público perdeu 44% dos passageiros na última década, e isso impactou a sustentabilidade econômica do serviço. O que explica esse quadro atual e o que vem sendo feito para melhorar a sustentabilidade econômica do transporte urbano? Muito bom. Eu acho que essa, como primeira questão da nossa conversa aqui, é muito interessante porque eu posso fazer um diagnóstico, né? Vou resumir, obviamente, mas vou tentar um diagnóstico aqui do nosso setor. É bem verdade, ao longo dos últimos 10 anos, nós vimos perdendo gradativamente passageiros por várias razões. Eu começaria dizendo, né, a falta de investimento em infraestrutura. O que significa isso? Que o poder concedente, que as prefeituras não investiram, né, na preparação das vias, na construção de corredores, na implantação de sistemas BRT, por exemplo, implantação, às vezes, de uma simples faixa exclusiva que pudesse dar, né, alguma prioridade para o transporte coletivo. Fazendo com que, primeiro, os ônibus conseguissem ser mais rápidos, né, o tempo do deslocamento pudesse ser menor. Com isso, a gente tem um aproveitamento maior da frota, né, fazendo com que, né, a gente disponibilizasse uma quantidade de veículos menor para dar o número de viagens que é especificado pelo poder concedente. E aqui eu faço, né, um esclarecimento. O responsável pela qualidade do serviço que é prestado à população é sempre a prefeitura, que nós também chamamos de poder concedente. Por quê? Porque é a prefeitura que fixa as características não só dos veículos, o tamanho do veículo, se o veículo tem ar-condicionado, se ele é equipado com porta USB para facilitar, né, a vida do passageiro, etc., mas todas as características técnicas de intervalo entre os ônibus, quantidade de ônibus que opera em cada linha, definição dos itinerários, e etc., etc. Agora, da nossa, né, responsabilidade, né, dos operadores, cabe discutir, né, quais são as reais necessidades, né, e perspectivas do ponto de vista do passageiro. O que o passageiro realmente, né, está avaliando quando ele toma a decisão de usar o transporte coletivo ou o transporte individual. Fazer a sua viagem utilizando o ônibus ou, de repente, comprando uma moto, um carro de segunda mão, fazendo carona solidária, utilizando os aplicativos e por aí vai. Bom, essas são, basicamente, as principais razões pelas quais nós vínhamos perdendo o passageiro. Pouco investimento em infraestrutura, dificuldade de renovação da frota, passamos um período muito ruim na pandemia, quando perdemos cerca de 80% da demanda em algumas cidades, consequentemente, né, perder demanda significa perder arrecadação, né, porque na maioria das cidades o pagamento, né, pelo serviço prestado é só por meio da tarifa pública, então não há outra forma de, né, trazer dinheiro para o sistema para poder investir na renovação de frota, né, e também um certo distanciamento, tanto do poder público como das empresas privadas, daquilo que eu chamei das reais necessidades e desejos, né, dos passageiros e da população. O que eu quero dizer com isso? Hoje, né, o nosso cliente, ele precisa de informação,
né, ele precisa saber a hora que o ônibus vai chegar no ponto, qual é o tempo de deslocamento, ou seja, da viagem, né, como é que ele vai fazer o deslocamento do último ponto que ele vai descer do ônibus até o destino final, né, se ele vai fazer caminhando, se ele vai fazer uma integração com outro ônibus, vai utilizar nas grandes cidades, quando tem sistemas metroferroviários, um outro modo de transporte e assim por diante. Então, de forma resumida, eu diria que nós perdemos, né, essa grande quantidade de passageiros, porque a opção do passageiro foi por outras formas de deslocamento, simples assim. Então, agora, né, existe todo um esforço, não só das empresas, como, né, do poder concedente, como do Estado, da própria União, em discutir, né, essa questão do transporte coletivo urbano de passageiros, nas grandes cidades principalmente, né, de uma outra visão, uma outra ótica, né, entendendo que o transporte público é um serviço, né, é um direito do cidadão, aliás, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, como é a saúde, a educação, a segurança, né, a moradia, o trabalho, etc. O transporte, né, foi incluído como um direito social, portanto, um dever do Estado, né, e as empresas privadas trabalham complementarmente a esse dever do Estado, de certa forma, auxiliam o Estado a cumprir com essa obrigação, né, de proporcionar, né, o deslocamento da população das cidades, né? Então, nós estamos hoje discutindo marco regulatório, né, para poder organizar essa relação entre o poder público e a iniciativa privada. Nós estamos participando ativamente da questão da reforma tributária, para que não incidam tributos, impostos, né, na prestação do serviço, porque isso significa que nós teríamos que repassar, né, esses tributos e impostos para o passageiro, e nós não queremos isso. Nós estamos discutindo descarbonização da frota, para poder fazer a substituição dos veículos por veículos menos poluentes, né? Uma série de questões, né, que vão discutindo, né, esse assunto em todos os níveis, né, mais no nível direto ali com a prefeitura, com a responsável pela prestação do serviço, com o Estado e com a União, né, para que a gente possa somar esforços e prestar um serviço de melhor qualidade, né, à população, que é isso que a população quer. Para que a gente possa, né, não perder mais, né, passageiros e começar um processo, né, inverso, de conquistar novos passageiros, manter aqueles que ainda estão conosco, mas começar a, né, criar condições para que outras pessoas que estão usando, por exemplo, o automóvel, utilizando a moto, possam migrar de volta, né, para, né, o serviço público. Tem um dado muito interessante, Eric, que vale a pena mencionar. Recentemente, a Confederação Nacional dos Transportes realizou uma pesquisa de avaliação, né, do serviço do ponto de vista do usuário, do passageiro. E uma das perguntas que foi feita, né, aos entrevistados era o seguinte: tá bom, né, você saiu do transporte público e foi para o transporte individual, a moto, o carro, carona solidária, aplicativo, né? Você voltaria para o transporte, né, público? 63% dos entrevistados disseram que voltariam, desde que, né, aí começam, né, as questões que demandam, né, uma interação maior com o cliente, né? Desde que a tarifa fosse barata, desde que as viagens fossem mais rápidas, desde que os itinerários fossem organizados de forma a atender melhor, né, a necessidade de deslocamento da população, ou seja, desde que algumas condições fossem, né, cumpridas para que, de fato, né, o passageiro pudesse mudar, né, hoje o modo de deslocamento que ele está usando e migrasse de volta, né, para o transporte público. E isso é muito importante para nós. Então, eu acho que eu não sei se fiz um resumo da situação, né, de tudo que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora e quais são as perspectivas que nós temos aí para curto, médio e longo prazo. E, Francisco, você falou da questão da descarbonização, e eu queria mencionar que, segundo alguns dados da própria ANTU, uma pesquisa mostrou que 64% dos brasileiros não estão dispostos a pagar uma tarifa maior para andar em ônibus elétricos. Quais outras alternativas o setor está explorando para fazer essa descarbonização do transporte público? Olha, de novo uma colocação muito apropriada e um assunto que a gente tem discutido muito lá na ANTU, que é o seguinte: a mudança, né, do perfil tecnológico da frota, né,
substituir veículos poluentes por veículos menos poluentes, isso é um movimento mundial. Todos os países hoje têm uma preocupação em reduzir a quantidade de emissões. Agora, não é legítimo, não é correto, né, imputar ao passageiro o custo dessa transformação, o custo dessa mudança. Então, um ônibus elétrico, só para se ter uma ideia, ele custa 3 vezes mais do que um ônibus diesel de mesmo porte, né? Se nós estivermos comparando um veículo articulado, um veículo padrão, um veículo até de médio porte, né? Ele custa 3 vezes mais. Isso significa que o poder concedente, que as prefeituras, que é quem contrata o serviço das empresas, deve obrigatoriamente disponibilizar recursos para que o setor privado, possa investir. Mas, né, que o poder concedente arque com o custo dessa mudança. Não é legítimo, insisto, transferir para o passageiro, que, diga-se de passagem, já tem muita dificuldade em pagar a tarifa, né, a tarifa que a gente chama tarifa pública, né, nos valores de hoje, porque a mão de obra, né, é reajustada com base na inflação, o combustível, que representa 30% do custo, né, sofre as variações do mercado internacional, inclusive, quando tem um conflito como o que nós estamos assistindo lá no Oriente Médio, o preço do combustível sobe aqui, né, esse aumento do custo é repassado na tarifa, né, e aí a população acaba pagando, né, por essa mudança, por esse aumento de preço e tal. Isso, de certa maneira, vem justificar a necessidade premente e urgente de subsidiar os sistemas de transporte, os serviços de transporte. No mundo, as grandes cidades já fazem isso há muito tempo. Lá fora, né, se deu conta, né, de que não é viável, né, transferir todo o custo da produção do serviço para o passageiro. Ele não tem como pagar isso, né? Já que o transporte é um serviço público, é o meio, né, de fazer com que a economia, né, funcione, seja gerado, né, as atividades econômicas possam gerar, né, produtos, serviços nas cidades, é mais do que legítimo que o poder concedente subsidie os serviços. E aí eu insisto num conceito. O subsídio é sempre ao serviço, é sempre aos passageiros. As empresas privadas nunca são subsidiadas, elas são remuneradas pelos serviços que prestam, com base numa planilha de custo que é auditável, inclusive. Coloca-se lá o preço da mão de obra, o preço do combustível, o preço do pneu, o preço do ônibus, né, todos os tributos, incidentes, etc. A gente acha um valor, né, da frota toda, da prestação do serviço, né, da frota toda, divide pelo passageiro equivalente, ou seja, aquele passageiro pagante. Aí já entra uma questão, você vai dizer, o que é esse passageiro pagante? Não são incluídas as gratuidades. Não, nós temos a gratuidade nacional, que é o idoso, mas a maioria das cidades não tem a gratuidade dos estudantes, que às vezes é plena, às vezes é 50%, o deficiente físico, às vezes, na maioria das cidades, não paga passagem, o policial, servidor público, e, enfim, cada cidade organiza essa questão das gratuidades. Mas não existe serviço gratuito para ninguém, né? Alguém está pagando essa conta. Infelizmente, quem paga essa conta é exatamente aquela parte da população de menor capacidade, né, de menor poder aquisitivo. Porque o trabalhador tem o vale transporte, todos esses segmentos que eu mencionei, eles gozam da gratuidade, então o custo acaba caindo somente em cima da população de baixa renda, desempregada, né, e que menos assistida, o que não é justo, né? Então, hoje, só para você ter uma ideia, nós já estamos no Brasil com 370 cidades subsidiando seus sistemas de transporte. O que significa isso? Né? Que o poder concedente, que os prefeitos se deram conta de que o custo está muito alto, não é razoável transferir todo esse custo para a população, então as prefeituras estão bancando parte desse custo, né? Bom, dessas 370 cidades, 136 praticam a tarifa zero. Ou seja, a prefeitura chegou à conclusão que ela tem arrecadação suficiente para poder, à semelhança do que faz com a educação, com a saúde, com a segurança, né,
oferecer, né, o transporte público sem a necessidade do pagamento da tarifa. E isso já está sendo praticado, como eu disse, em 136 cidades. Então, somando nas cidades que praticam a tarifa zero com aquelas que estão subsidiando os sistemas, ou seja, pagando parte, né, do custo da prestação do serviço, nós atingimos 370 cidades, o que é muito significativo. Eu insisto sempre no exemplo de São Paulo. São Paulo, né, o custo, né, do deslocamento de um passageiro aqui, com uma frota de 12 mil ônibus que roda todo dia na cidade de São Paulo, esse custo é da ordem de R$11 por passageiro. A tarifa pública é R$ 4,40. Portanto, a prefeitura, com recursos do seu orçamento, está pagando mais da metade, né, do custo da passagem. Para quê? Para que com R$ 4,40 o usuário seja atraído, né? Ele tem um motivo para vir para o transporte coletivo, porque a viagem dele vai ficar mais barata do que se ele fizer de moto, de carro, de aplicativo, mesmo com carona solidária. Então, essa é um outro avanço que nós temos hoje no sistema. Esse número, ele se modifica a cada dia, né? 370 cidades, amanhã certamente já vai ser 372, porque, né, cada vez mais cidades estão, né, trabalhando com essa questão do subsídio. E aí, né, se o poder concedente subsidia o seu sistema, não só ele barateia, né, o custo da passagem, como permite que ele faça os investimentos na substituição da frota. Né? Então, a descarbonização, a chamada descarbonização da frota, que pode ser feita com veículos movidos à energia elétrica, são os veículos, sejam os trólebus, né, aqueles que andam com as duas alavancas grudadas, né, num par de fios, né, que fica, né, em cima dos ônibus, ou os ônibus elétricos movidos a bateria. Depois nós temos ônibus movidos a biometano, é uma tecnologia já dominada, e em futuro próximo nós teremos os veículos movidos integralmente a biocombustível, o que popularmente a gente chama de HVO, e também, né, como outra fonte de combustível alternativo, o hidrogênio, que ainda se encontra numa fase de pesquisa, a USP, a Unicamp, e tem empresas privadas, inclusive, que estão pesquisando este combustível para torná-lo acessível, seja do ponto de vista comercial, ou seja, de valor, como também, né, de abastecimento, né? Tem que ter a disponibilidade do combustível e a facilidade de armazenamento e abastecimento da frota. Então, esse movimento de descarbonização, que é mundial, nós não podíamos, né, ficar fora dele, mas nós temos que fazer com muito cuidado, porque ele exige investimentos, né, caros, muito recurso, e as prefeituras não podem repassar esse aumento de custo para a população, e nós temos ainda, né, acabou de ser lançado aí, né, uma nova versão de ônibus diesel, chamado Euro 6, que são muito menos poluentes do que os veículos anteriores, em que pese ser movido com óleo diesel, né, portanto, ainda emite, né, gás carbônico, material particulado, óxidos de nitrogênio, tudo isso, né, faz parte da combustão, né, imperfeita dos motores, né, a diesel, mas nós acabamos de receber aí uma geração nova de motor diesel, chamado Euro 6, né, que polui muito menos. Então, esse é um movimento, Eric, que está acontecendo no setor com relação a dois assuntos que eu, né, juntei. A descarbonização, a necessidade de substituir veículos poluentes por veículo menos poluente, mas alguém bancando essa conta, e que não seja o passageiro, e a questão do subsídio da tarifa zero, que vem também aumentando a cada dia, e que, de fato, né, nós da NTU, né, defendemos uma tarifa módica. Se a prefeitura tem condição de fazer a tarifa zero, se ela tem a arrecadação, receitas, né, tributárias, que permite que a prefeitura possa oferecer esse serviço gratuitamente para os seus munícipes, não há razão por que não fazê-lo, né? Mas isso tem que essa decisão tem que ser tomada com base num estudo técnico, né? Porque quando você começa a praticar a tarifa zero, há um acréscimo de demanda, aí você tem que incorporar mais frota, aí aumenta o custo, por conseguinte, tem que ter mais dinheiro, né? Ou de orçamento, ou de receitas extratarifárias, e assim por diante. Então, esses dois movimentos estão aí na pauta para a gente, né, trabalhá-los cotidianamente. Francisco, continuando na página dos subsídios, né? Para um município alcançar a tarifa zero, eu imagino que muitos precisariam aumentar, né, a sua arrecadação. E existem algumas ideias que estão pipocando assim no setor,
Entre elas está a adoção de pedágios urbanos, a taxação de serviços de aplicativo e a criação de um imposto semelhante ao da taxa de iluminação pública. Aí eu gostaria de te perguntar, como têm sido as tratativas para apurar a melhor forma de financiamento e qual a reação que isso pode causar aos usuários? Então, vamos lá. Bom, essa questão, né, da tarifa zero, ela já está sendo praticada normalmente ou em prefeituras de pequeno porte, prefeituras que têm cidades que têm menos de 50 mil habitantes, e também naquelas cidades que têm uma fonte de geração de receita extraordinária. O que eu quero dizer com isso? Eu dou os exemplos. Paranaguá, a cidade de Paranaguá, ela tem um Porto de Paranaguá, que é o segundo ou terceiro porto brasileiro. Então, lá a atividade portuária gera uma arrecadação muito grande para a cidade. Maricá, no Rio de Janeiro, recebe royalty de petróleo, né? Então, o petróleo é produzido lá na bacia de Campos e gera royalties para a cidade de Maricá. Então, ela também pratica tarifa zero. Aqui, né, Paulínia, perto de Campinas, em São Paulo, tem uma refinaria da Petrobras. Portanto, também essa atividade industrial, né, de refino de petróleo gera recursos para a prefeitura. Então, essas prefeituras que já têm uma arrecadação extra, né, elas vêm praticando com mais tranquilidade, e são cidades de porte um pouco maior do que aquelas que eu já mencionei, de 50 mil, uma população de 50 mil habitantes, mais ou menos, né? Agora, a questão das receitas extratarifárias, e nós fizemos um trabalho técnico na NTU para discutir bastante quais seriam as fontes possíveis, e aí nós examinamos algumas dessas fontes, inclusive você as mencionou, né? O pedágio urbano é praticado, né, em algumas cidades, né, no mundo todo. Em Londres, por exemplo, para você acessar o centro da cidade de Londres, o seu automóvel, você tem, né, que pagar, né? Então, é chamado pedágio urbano. Mas existem outras formas. Existe uma forma que não controla o acesso físico, mas você tenha uma chamada taxa de congestionamento. Então, para acessar aquela região, né, os proprietários do veículo particular pagam uma taxa. Não, eu não quero pagar. Então, tá bom. Então, você deixa o seu carro, né, na periferia, pega o transporte coletivo, e aí você não precisa pagar essa taxa. Então, outra... tem uma discussão que está sendo feita, inclusive no Congresso Nacional, da chamada CID municipal. A CID é uma contribuição, né, que a gente já paga. Quando nós abastecemos o carro, né, é um percentual do valor do litro da gasolina que vai para determinadas atividades da União. É a União que arrecada esse recurso. E nós estamos preconizando o seguinte, por que não? Ou esse recurso, então não tem que aumentar tributo nenhum, mas se esse recurso seja destinado, né, ao transporte público, então quando vou abastecer o meu carro particular, eu depois vou usar, né, todas as ruas, todo o investimento que foi feito pela municipalidade, né, que se eu quiser, eu posso interpretar isso como um baita de um subsídio. Esse é o subsídio ao setor privado, né, ao automóvel, quando a gente constrói as vias, né, sinaliza, né, faz manutenção do semáforo, tudo para que a cidade possa circular. E quem é o beneficiado? O automóvel. Então, nós estamos querendo, né, como a gente busca a racionalização do deslocamento na cidade, né, o melhor uso, o melhor desempenho do sistema viário, nós estamos dizendo o seguinte, legítimo que quando o proprietário do automóvel abasteça o carro, um percentual mínimo, né, no valor do litro da gasolina, vá para um fundo, né, e este fundo ajude a pagar, né, o serviço. Então, eu estou citando algumas das fontes. Então, tem o pedágio, taxa de congestionamento, tem acrescentar a CID municipal, que é um valor, acrescentar um valor no litro da gasolina. Tem uma outra possibilidade, que é acrescentar um valor no IPTU. Quem paga IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, né, são as regiões mais nobres das cidades. A franja, a periferia, normalmente não paga IPTU, já é isenta. Então, no IPTU, né, seria acrescido um valor, uma destinação específica para, né, o transporte coletivo, né?
Por quê? Porque o transporte coletivo ajuda, beneficia a sociedade, não só quem a utiliza, né? Quem utiliza, obviamente, usa para se deslocar. Mas quando a gente tem um uso intensivo do transporte coletivo, né, público, a gente está beneficiando a cidade. Por quê? Os ônibus poluem muito menos do que os automóveis, os ônibus ocupam muito menos espaço, né, do que os automóveis, se eu considerar, não o espaço físico, né, um ônibus, o espaço estático dele é equivalente, às vezes, a 3 automóveis, mas não é esse espaço. Eu estou falando o seguinte, para deslocar, né, um determinado número de pessoas, né, de um ponto A para um ponto B, se eu fizer isso de ônibus, né, eu uso muito menos o espaço viário do que o automóvel. Até porque a nossa taxa de ocupação dos automóveis no Brasil é muito baixa, né? A gente usa aqui, no máximo, 1,5 passageiro, na média, por automóvel. Quando num ônibus, a gente transporta 80, 100, se o ônibus for um articulado, a gente já vai para 150 passageiros, né, por veículo. Então, é muito mais racional a utilização do espaço. Então, no fundo, todas essas, né, formas de obter receita extratarifária, ela passa por uma discussão, né, no legislativo. Nenhum prefeito consegue fazer isso com uma canetada. Ele tem que fazer um projeto de lei, encaminhar à Câmara Municipal. Esse assunto certamente é debatido pelos vereadores. Aí é aprovada uma lei, ele sanciona. A partir daí, né, começa-se a fazer uma arrecadação. Agora, em resumo, é isso mesmo, certo? Vai dizer, bom, mas de um jeito ou de outro, quem vai pagar essa conta é o transporte particular, o privado, né? É ele mesmo, certo? Porque é ele que polui, é ele que congestiona, é ele que causa, né, estresse certo? Na cidade, etc, etc. Então, mais do que legítimo, né, que todo o investimento que foi feito nas vias, na sinalização, né, no próprio planejamento do sistema, né, e isso é para o transporte individual, né, o coletivo ele usa uma parcela mínima, né, do sistema viário e inclusive da sinalização vertical e horizontal, é mais do que legítimo que o transporte individual, né, ajude, contribua, né, para que as pessoas, o maior número possível de pessoas possam usar o transporte coletivo. Então, essa é a lógica com a qual nós trabalhamos. Agora, existem muitas, viu, Eric? Muitas. Eu mesmo já fiz um estudo aí mais detalhado, nós chegamos a coisa de 11 possibilidades. Tem algumas, assim, só porque eu estou me lembrando agora na conversa aqui, por exemplo, exploração de publicidade, tanto nos ônibus como no mobiliário urbano, nos abrigos, nos pontos de parada, né, fazer uma concessão disso e o concessionário contribui, né? Você fazer outro tipo de, né, por exemplo, criar, né, uma taxa à semelhança, como você falou, da iluminação. Todos nós pagamos na nossa conta de luz, né? E a gente nem se dá conta de que nós pagamos uma contribuição todo mês na conta de luz, né? Por acaso eu estou com a minha conta de luz aqui, né? Que contribui para a pesquisa, o desenvolvimento e os investimentos no setor elétrico, né? Então, por que não, né, como a gente disse, à semelhança do que é feito no setor, né, elétrico, né, a gente também tenha, né, algum valor que possa ir para um fundo e possa ajudar nos investimentos e no custeio, né, do transporte coletivo urbano de passageiros. E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Francisco Cristóvão por ter aceitado o nosso convite. Eric, eu é que agradeço, me coloco à disposição de vocês, acho que a nossa conversa foi boa, a gente não esgotou o assunto, obviamente, né, o transporte coletivo urbano de passageiro é tema, né, todo dia quando nós abrimos os jornais, tem algum assunto relacionado, né, alguma informação, alguma discussão relacionada a esse tema, e nós estamos aqui sempre à disposição de vocês para poder, né, debater, né, esse assunto. Muito obrigado pelo convite de participar dessa entrevista. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 31 de outubro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.